Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá o horário que você esteja ouvindo esta mensagem, que Deus possa tocar no seu coração. Estamos fazendo o 10º dia do devocional Enraizada em Sabedoria, do Ministério Aviva Nossos Corações, e o tema de hoje é Lidando com a Dor. 10º dia de 30 dias de desafio, o tema Lidando com a Dor. Foi separado o versículo de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, que nos diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O desafio de hoje é aprender a correr para o Senhor no momento de nossas dores. Porque, como nós lemos no versículo, ele já tinha dito que a graça dele nos basta, ele é suficiente. E o poder de Cristo, ele vem e ele se aperfeiçoa nos momentos em que nos sentimos fracos, nos momentos de nossas dores. Então, se nós quisermos lidar com a dor, nós temos que correr para Cristo. E eu tenho aqui uma reflexão que eu separei, que fala assim: o mundo pode fazer tudo tão bem ou melhor que a igreja. Você não precisa ser cristão para construir casas, alimentar os famintos ou curar os enfermos. Há apenas uma coisa que o mundo não pode fazer e ele não pode oferecer: a graça. O mundo não entende sobre graça. Eu lembro que eu li um livro que falava a respeito de uma mulher que ela tinha recebido um valor. Ela era empregada doméstica por muito tempo numa casa e ela recebeu um alto valor e ela foi morar na casa de uma pessoa, que eram duas irmãs, que eram filhas de um pastor, e o pastor tinha falecido, e ela meio que se aposentou, e o rapaz que trabalhou com ela durante muitos anos, um senhor, conhecia o pastor e as duas filhas que ficaram sós, que elas já não tinham mãe, e elas ficaram sozinhas, e o pastor ligou e falou que ela estava se aposentando, se elas poderiam acolher essa mulher, que essa mulher viveu a vida toda na casa dela. E essa mulher foi e amou ficar lá naquela casa, e aí num dado tempo ela recebeu esse valor, um valor alto, que foi toda a indenização do tempo de trabalho dela. E aí quando ela recebeu esse valor, ela deu uma grande festa. Era uma cidadezinha muito pequena, uma cidadezinha muito pobre, que se desenvolvia em volta da igrejinha onde o pai delas tinha cuidado durante muitos anos, e por fim as duas filhas estavam cuidando naquele tempo onde não aparecia um homem, um pastor, elas estavam cuidando da igrejinha. E essa mulher, ela recebeu essa indenização e ela quis dar uma grande festa. E as pessoas perguntavam para ela depois, né? Como assim? Por que ela tinha feito aquilo? E ela respondeu que era um presente, né? Então, era uma festa que ela tinha feito para pessoas tão pobres, pessoas que nunca tinham comido, e ela tinha sido durante um tempo também chefe num grande restaurante, e ela fala assim que a festa não era apenas como uma história a respeito de uma excelente refeição na qual ela tinha aprendido a fazer, mas sim, era como se fosse uma parábola da graça do Senhor, porque um presente que custa tudo para o doador e nada para quem recebe, ou seja, para todo mundo que estava ali naquela festa, não custou nada, todo mundo comeu muito bem, comeu de graça, e para ela deu tudo que ela tinha, era tudo que ela recebeu na vida toda. Então esse é um excelente significado de graça, que é o que o mundo não tem. Então o mundo, ele sabe fazer tudo que a igreja sabe fazer, mas ele não tem esse sentimento de compaixão, de misericórdia, de piedade, que é a graça que Cristo coloca nos nossos corações. Por isso que a gente fala que nem todos os caminhos levam a Deus, porque tem muita gente que não entendeu, acha que todas as religiões que são do bem, eu gosto.
Outro dia uma amiga me disse, todas as religiões que são do bem, eu gosto. Você está fazendo o bem, eu gosto. O mundo inteiro faz o bem. Mas entender o que Jesus Cristo fez por mim, entender, né? Por exemplo, como Maria, que pegou aquele frasco todinho e jogou aquele perfume exótico, né? Derramou nos pés. Aquele perfume todo significava o trabalho de um ano inteiro, né? Porque uma gota daquele perfume significava muito. Imagina, ela jogou aquele frasco inteiro. Então, assim, se a gente parar para pensar, até Judas poderia perceber o absurdo, né? O tesouro agora escorrendo pelo chão sujo poderia ter sido vendido para ajudar os pobres, se ela vendesse aquele óleo que ela jogou nos pés de Jesus. Mas era a graça de Deus que tinha inundado o coração dela e ela estava agradecendo tudo o que Cristo tinha feito. E aí, se a gente parar para pensar também, né, como é que pode? Por que aquelas moedinhas da viúva valeriam mais do que os milhões de homens ricos que tem no mundo? E que empregador pagaria aos retardatários o mesmo valor oferecido aos trabalhadores regulares? A mulher, ela foi ali e ela deu tudo o que ela tinha, né? Tudo. Talvez o empregador, ele não paga todos os empregados assim né? O atrasado, tudo, não, ele tira uma parcela porque ele precisa sobreviver, e ela não, ela foi lá e ela deu tudo o que ela tinha. Então, isso é graça, é a diferença do que o mundo vive, e a diferença do que nós precisamos viver, porque muitas vezes a gente não tem noção, a gente vive muitas vezes debaixo da culpa e não da graça. Existem alguns livros que falam sobre isso. Mas vamos aqui ao devocional, só fiz esse paralelo para a gente adentrar ao nosso versículo do que é viver a graça. É você viver por gratidão que Cristo já fez por você e não pelo que você vai fazer por Ele. Cristo não está se importando se você está fazendo aqui ou ali. Então, por isso que a gente precisa ser melhor por dentro, lidar melhor com o outro, porque Cristo já lidou melhor comigo. Então, por isso que eu preciso ser uma pessoa melhor. Aqui o livro, o devocional, né, trata a respeito de que uma mulher, que ela fala que em janeiro de 2013, ela implorou para Deus um pouquinho de paz e tranquilidade, e ela se sentia sobrecarregada o dia todo. Então o marido dela, sem que ela soubesse, Deus já tinha planejado uma paz, e o marido dela tinha dado entrada na aposentadoria dela. O marido dela também começou a procurar se aposentar, ele era enfermeiro. Então acabou que dando certo, que os dois se aposentaram, e aí num dado momento houve um planejamento no qual houve um fato no qual não tinha sido planejado, que era o quê? Dia 1º de outubro de 2013, o marido dela morreu de forma inesperada aos 57 anos. Ela falou que o silêncio daquela primeira manhã de sábado foi ensurdecedor, um silêncio doloroso. Ela fala que invadiu a alma dela e acabou estabelecendo moradia. E ela fala que ela aprendeu que a batalha de cada mulher com o luto é única. É um silêncio doloroso que invade a alma e que se torna como se fosse um companheiro indesejado. Ele pega aquele ente querido e o luto, aquela dor indesejada, ela vem e toma lugar, ela é trocada dentro dos nossos corações. E aí ela fala que o marido dela lutou contra um câncer quando ele era adolescente, mas ele teve vida longa e ele acabou morrendo aos 54 anos. E aí ele fala assim que o objetivo que o marido dela teve, já que ele não tinha morrido quando ele era adolescente, ele honrou a Deus no tempo em que ele conseguiu viver. E aí, ele escreveu assim, o marido dela:
Eles continuarão neste mundo até que tenham feito a obra para a qual foram enviados a este mundo e estejam prontos para o céu, e isso é tempo suficiente. Deus, por sua graça, os desmamará do mundo e os fará desejosos de deixá-lo. Um homem pode morrer jovem, mas morre repleto de dias. Na verdade, quem escreveu isso foi Matthew Henry, o marido, não foi o marido dela. E ele tinha 54 anos e não 57, como eu falei. Então ela começou a pensar que a obra do marido dela tinha sido completa. A dela ainda não. E Deus ainda tem planos para usar a vida dela, mesmo ela sendo viúva. E eu quero ler de novo com você, porque eu achei muito importante. Porque eu hoje estou aqui, eu não sei se eu estou amanhã. Meu marido está aqui, eu não sei se está amanhã. Minha mãe, não sei. São pessoas que a gente mais ama, nossos filhos, né? Então eles continuarão neste mundo até que venham feito a obra para a qual foram enviados a este mundo e estejam prontos para o céu, e isso é tempo suficiente. Deus, por sua graça, os desmamará do mundo e os fará desejosos de deixá-lo. Um homem pode morrer jovem, mas morre repleto de dias. Assim como o nosso nascimento, a nossa morte e dos nossos entes queridos não pertence a nós. Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que seja dolorido, quem já experimentou um momento de luto sabe que é só com Deus mesmo, só buscando ao Senhor. Que Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele é o dono de hoje, ontem e de amanhã. Então busque a Deus, mesmo que esteja difícil, mesmo que você não queira. Clame pelo seu nome. Diga para o Senhor, está difícil, está dolorido, me socorre. Ele vai te socorrer. Encontre um remédio para a sua dor na presença de Deus. Deus já conhece as nossas dúvidas. Nosso Pai Celestial está esperando ansiosamente para segurar você em seus braços. Seu tempo com o Senhor pode parecer pode parecer pouco diferente agora, mas continue fazendo todo o possível para estar em sua presença. Não há outro remédio senão Ele. Por muito tempo depois da morte de Jim, ela diz que ela se esforçava para orar. E ela fala que ela se apresentou ao Senhor e sentou-se na presença de Deus em silêncio. Ela fala que ela ouviu um aplicativo para ouvir a Bíblia diária e ouvir a palavra de Deus acalmou o coração caótico que ela andava. Esse é o caminho. Aposto que você, como eu, em muitos momentos na sua vida já passou por momentos tão doloridos, onde a gente acabou gerando tanta expectativa nas pessoas e aquelas pessoas nem sabiam das nossas expectativas. E aquilo foi se tornando tão grande no nosso coração, e aí ele foi trocado por uma frustração, por uma tristeza, por um sentimento de que ninguém cuida da gente, ninguém gosta da gente, ou ninguém percebe a gente, a gente cansou de fazer o bem pelas pessoas e as pessoas não fazem. Você já passou por isso? E aí quando você se achega diante de Deus e fala, Senhor, me socorre, me acode, porque está difícil. Então, que você possa encontrar o remédio, e mesmo que seja no silêncio, se achegar diante de Deus. Dizer para Deus, eu não sei nem o que orar. A dor é tanta, a tristeza é tanta, mas eu ainda estou aqui, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Olhe para a palavra de Deus através de uma nova lente. Paulo, que se gabava de tudo, de que tudo posso por meio de Cristo Jesus, é o mesmo homem que implorou a Deus para remover um espinho na sua carne. Paulo dizia, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele mesmo clamou ao Senhor para que removesse o espinho da sua carne. Deus lembrou a Paulo que algo que
colei na parede do seu quarto no jardim em que Jim morreu. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, para que o poder de Cristo repouse em mim. Essa esperança me ajudou a sair da cama. Isso permitirá que você levante a cabeça e também olhe para cima. Deus está convidando você a se sentar aos seus pés e estar em sua presença, assim como diz no Salmo 91, versículo 1. Deus pode ser tanto o conforto terno que você deseja, quanto o guerreiro feroz que dará a proteção de que você precisa. Ele continuará a cuidar de você e do seu coração partido. Não pense que Deus não está te olhando. Não pense que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos sim, mas devemos olhar para a palavra com graça, que existe um plano por trás de tudo isso que nós vivemos. Às vezes tem gente que só se preocupa em estar passeando, se vestindo, e existe um plano por trás de tudo isso. E aqui ele dá uma reflexão. Você já parou para clamar a Deus em meio à sua dor? Corra para aquele que é o seu poderoso consolador. A Bíblia diz que em João 15, que Deus iria embora, mas que deixaria um consolador, que é o teu Espírito Santo. E a gente não se sente só, a gente sente a presença do Espírito Santo quando a gente clama. Então, no meio da sua dor, no meio da sua tristeza, no meio de quando você está gritando, no meio de quando você está impaciente, clame ao Senhor: Pai, me muda, me ajuda, me socorre, me transforma, me cura. Às vezes a gente vai vivendo e a gente esquece de pedir ao Senhor, pedir sabedoria, assim como no começo desses devocionais a gente estudou. Clame por sabedoria, Ele dá a quem pede. Outra pergunta: quais são algumas maneiras práticas que você pode usar para acalmar o seu coração quando a dor parece insuportável? Eu gosto muito de me aquietar, insuportável. Eu gosto de me aquietar, ficar na presença de Deus. Eu choro muito, sou muito chorona, não sei de onde tem tanta manteiga, tanta lágrima. Eu choro muito. Quando eu choro, eu fico bem. Às vezes eu falo para minha mãe, eu estava chorando um pouco, e eu fico envergonhada porque eu fico muito inchada, né? Meu olho é grande. E aí eu falo: mãe, estava chorando um pouco. Mas como assim você estava chorando? Mãe, eu estava chorando um pouco, precisava chorar um pouco na presença de Deus. E aí você está assim bem? Então, porque Deus, Ele vem, Ele nos seca, Ele nos abraça. E aí para Deus você pode falar tudo, aquilo que você está pensando, do jeito que você está, sem reservas nenhuma. E às vezes eu tenho amigas que também eu consigo dizer algumas coisas, nem sempre é tudo, mas Deus consegue acalmar o meu coração. Quando eu ouço louvores, eu já acordo, eu trabalho ouvindo louvores, eu amo, aquilo preenche o meu coração. Então, existe aqui que Johnny era uma pessoa, lamentou a perda do que ela poderia ter sido quando quebrou o pescoço em um acidente de mergulho aos 17 anos. Durante anos, ela lutou contra a depressão e pensamentos suicidas. Suas orações fizeram parte de sua jornada para sair dessa tristeza. Deus, me ajude a ver aquilo que na sua palavra eu não compreendia antes. E se eu não posso morrer, mostre-me como viver. Que seja esse o clamor do seu coração também. Querido Deus, nós entramos na Tua presença, Pai, para dizer que nós amamos viver aqui, nós amamos a nossa família, a nossa casa, mas tem hora que a nossa alma não entende algumas coisas, não entende a vida, a morte, o dia a dia é tão corrido. Às vezes eu não entendo o amor que eu sinto pelos meus filhos, o amor pelo marido. Às vezes é tão difícil nós entendermos todo o plano do Senhor nas nossas vidas. Nós somos carne, Pai, nós somos fracas. Por isso nós nos debruçamos em conjunto aqui diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos encha de sabedoria, limpe a nossa mente, cuide de nosso coração, que possamos realmente pensar tudo que é puro, agradável,
bom, de boa fama, que possamos falar também tudo aquilo que for bom, puro, que possamos viver o Teu Evangelho, que possamos viver a Tua Palavra, que possamos ter fé. Nos ajuda, Pai, no nosso dia a dia. Nos ajuda a entender aquilo que a gente já leu e não compreendeu da Tua Palavra. Aquele que está triste, Pai, aquele que está angustiado, que está passando pelo processo de luta, de separação, de desemprego, de doença gravíssima, de um diagnóstico que percebeu que é gravíssimo. Pai, ensina-nos a viver pela graça, Pai. Ajuda-nos a ver a graça, ajuda-nos a compreender, mostra-nos como viver com alegria, com paz, com regozijo, com esperança. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos buscar ao Senhor mesmo quando for difícil, que possamos crer na palavra de que a graça do Senhor nos basta e que o seu poder está se aperfeiçoando. Nós estamos aprendendo, nós estamos ficando melhores quando nós nos achegamos a Ti, principalmente nos momentos de fraqueza. Pai, nos ensina a Te buscar, mesmo quando a gente não quiser, mesmo quando a nossa carne estiver distante, Pai, nos puxa, igual diz a Tua palavra, coloca uma canga no nosso pescoço, igual do cavalo, e nos puxa, nos fecha os olhos. Tira de nós, ó Pai, aquelas pessoas que vão nos afastar do Senhor, que possamos encontrar no Senhor um remédio para a nossa dor, que possamos olhar para o Senhor através de uma nova lente, Pai. Em nome de Jesus, enxuga as lágrimas daqueles que estão amargurados, depressivos, com raiva, que possamos perdoar mais, que possamos derramar mais amor na vida das pessoas, que possamos viver mais a palavra, que possamos ser mais éticos, que possamos falar menos. Limpa, ó Pai, as pessoas de palavrão, de bebedeira, de regozijo, ó Pai, da sua própria carne. Pai, nos muda. Nos limpa, nos purifica, nos faz compreender e viver a graça que o Senhor diz que ela nos basta. Em nome de Jesus, nós nos achegamos, nos debruçamos, nós descansamos no Teu colo, Pai, sabendo que Ele é o melhor para nossas vidas e sabendo que o Senhor já está trabalhando em nós. Já tem um resultado para tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Olha o meu cachorrinho e os meus passarinhos. Vocês conseguem ouvir? Ela ama quando eu faço devocional. Ela desmaia. Um abraço. Tchau.